Antes da gente seguir com essa notícia que pode explodir os bastidores do Cruzeiro, já faz o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Você, torcedor apaixonado pelo cabuloso, não vai querer ficar de fora de nenhuma reviravolta que está prestes a acontecer na Toca da Raposa. O que a gente vai te contar agora pode mudar totalmente o rumo da temporada. Preparado? Então segura firme, porque agora é que o bicho vai pegar. O torcedor cruzeirense está acostumado com emoções intensas, mas o que vem se desenhando para a temporada de 2026 pode deixar qualquer um de queixo caído. Os bastidores da Toca da Raposa estão fervendo com movimentações estratégicas que envolvem promessas da base, jogadores revelados no clube e até nomes de peso do cenário internacional. Tudo isso sob os olhos atentos de Leonardo Jardim, que tem se mostrado cada vez mais minucioso e exigente em relação ao elenco que quer moldar para o futuro do Cruzeiro. E acredite, algumas decisões já começaram a ser tomadas, com foco total na construção de um time cada vez mais competitivo e com identidade própria. Entre as ações que mais chamaram atenção nas últimas semanas, está uma movimentação interna que ganhou força silenciosamente, mas já começa a repercutir entre os mais informados. O Cruzeiro tem analisado cada detalhe do desempenho de seus atletas emprestados, com um sistema de relatórios personalizados solicitados diretamente pelo treinador. Isso mostra uma mudança clara de postura da comissão técnica, que não quer deixar escapar nenhum talento que possa, num futuro próximo, ser peça-chave na engrenagem celeste. E foi exatamente nesse radar meticuloso que surgiu um nome que começa a tomar forma como a primeira contratação definida para o ano de 2026. Com apenas 21 anos, um estilo de jogo técnico, ousado e que tem se destacado na Série B, esse meia já tem sido tratado como retorno certo ao Cruzeiro. Mesmo atuando longe dos holofotes da elite do futebol nacional, ele tem chamado a atenção com atuações consistentes, 3 gols importantes e uma leitura de jogo que o diferencia dos demais. Estamos falando de Vitinho, emprestado ao Goiás, mas com contrato com a Raposa até 2026. Sua passagem pela equipe esmeraldina tem sido acompanhada de perto, com relatórios técnicos enviados semanalmente para Leonardo Jardim. O treinador, que preza pela valorização de jovens com identidade celeste, não esconde sua admiração pela evolução do garoto. Para muitos dentro do clube, Vitinho já não é mais apenas uma promessa. Ele é uma realidade em construção. E seu retorno já é tratado como um reforço de peso para o próximo ano. A ideia da diretoria celeste é que Vitinho retorne com status de titular ou, no mínimo, peça relevante na rotação do elenco. Leonardo Jardim já deixou claro que, caso ele mantenha o desempenho e siga evoluindo taticamente, será incorporado ao elenco principal para disputar posição com nomes experientes do atual grupo. Mais do que apenas repatriar um jogador emprestado, o Cruzeiro vê nisso uma forma de fortalecer o DNA do clube, que sempre foi referência na formação de grandes talentos. Mas Vitinho não é o único que movimentou os bastidores da Raposa nos últimos dias. Uma visita inesperada à Toca da Raposa segundo causou alvoroço entre funcionários, jogadores e até mesmo torcedores que conseguiram um raro contato direto com uma joia formada em casa. O atacante Robert, de apenas 20 anos, hoje no Copenhagen da Dinamarca, aproveitou suas férias no Brasil para matar a saudade de onde tudo começou. E essa visita teve um impacto emocional gigantesco nos bastidores. Robert, que jogou 30 partidas pelo Cruzeiro e foi vendido após marcar um gol salvador contra o Goiás em 2023. Aquele mesmo que garantiu a permanência do clube na Série A, voltou à Toca como um verdadeiro filho da casa. Reencontrou amigos, treinadores das categorias de base, funcionários antigos e reviveu lembranças de uma época que moldou sua identidade como jogador. Mesmo com a carreira em ascensão na Europa, ele deixou claro que guarda um carinho imenso pelo Cruzeiro. A visita de Robert foi mais do que uma lembrança nostálgica. Nos corredores da Toca, muitos começaram a imaginar um possível retorno no futuro. E embora ele ainda tenha contrato e grande valorização no futebol europeu, a conexão emocional com o Cruzeiro é inegável. Quem estava presente na visita afirma que o jovem atacante se emocionou ao rever o gramado onde se profissionalizou e confidenciou a pessoas próximas o desejo de, um dia, vestir novamente o manto celeste. Enquanto uns visitam e reacendem a chama com a torcida, outros ainda estão longe, mas fazem questão de deixar clara a paixão pelo clube mineiro. Um desses casos é o do zagueiro Igor Júlio, atualmente no Brighton, da Premier League. Em uma entrevista recente, ele declarou de forma direta o desejo de jogar pelo Cruzeiro. O detalhe curioso é que Igor é torcedor declarado do clube, mesmo sendo filho de um fanático por um dos maiores rivais.
Isso apenas reforça o amor genuíno que sente pela raposa. Apesar do desejo, a vinda de Igor Júlio ainda é tratada como um plano para o futuro. O zagueiro tem mercado europeu consolidado, é titular na Inglaterra e avaliado em cerca de 20 milhões de euros, valor atualmente fora do alcance do clube mineiro. No entanto, seu posicionamento público foi visto internamente como uma semente plantada. A conexão emocional já existe, e, no futebol, isso pode pesar tanto quanto aspectos financeiros quando a hora certa chega. Paralelamente a todas essas movimentações, um outro nome passou a circular com força nos bastidores da diretoria celeste. Trata-se de um atacante de altíssimo nível técnico, com experiência internacional e forte apelo entre a torcida. A comissão técnica identificou nele uma oportunidade única para elevar o patamar do setor ofensivo. E mesmo diante de uma disputa acirrada por sua contratação, o Cruzeiro já avalia formas de entrar forte na briga e apresentar uma proposta que agrade a todas as partes envolvidas. Sim, você ouviu certo. Estamos falando de Yuri Alberto. O atacante do Corinthians é um dos nomes mais cobiçados do futebol brasileiro no momento, mas o Cruzeiro acredita ter argumentos suficientes para seduzir o clube paulista e o jogador. Além de um projeto ambicioso, o clube aposta na possibilidade de ser protagonista em um time que busca crescer não só no cenário nacional, mas também nas competições continentais que estão por vir. A análise da diretoria é que Yuri Alberto poderia representar um ponto de equilíbrio importante entre experiência e a juventude presentes no elenco do clube. Em um grupo que ainda busca amadurecimento em algumas posições, a chegada de um jogador com sua trajetória é vista como estratégica para consolidar uma base mais sólida e confiável. A ideia é que sua presença agregue não apenas em campo, mas também na construção de um ambiente competitivo e profissional nos bastidores. Com passagens por clube de peso como Internacional, Zenit e Corinthians, Yuri Alberto traz na bagagem vivências que poucos atletas da sua idade possuem. A experiência internacional na Rússia, somada à vivência intensa em grandes clubes do futebol brasileiro, moldou um jogador com mentalidade forte e boa leitura de jogo. Além da técnica refinada e do faro de gol, ele se destaca pela capacidade de movimentação e inteligência tática, atributos valorizados pela comissão técnica. No Cruzeiro, ele seria uma referência imediata no setor ofensivo, ocupando um papel de protagonismo dentro do esquema tático da equipe. A diretoria acredita que seu estilo de jogo se encaixa nas necessidades do time e pode potencializar outros jogadores ao seu redor. Além disso, sua chegada traria uma alternativa ofensiva consistente, capaz de decidir partidas e aliviar a pressão sobre os atletas mais jovens em momentos decisivos da temporada. Mais do que um reforço técnico, Yuri Alberto também é visto como um exemplo para os talentos formados na base celeste. Sua conduta profissional, aliada à dedicação dentro de campo, serviria como modelo para os garotos que buscam espaço no time principal. A convivência com um jogador consolidado pode acelerar o processo de maturação desses jovens, criando uma cultura de excelência e compromisso com o clube, dentro e fora das quatro linhas. Dentro da Toca da Raposa, os próximos passos já estão sendo definidos com cautela, mas com firmeza. A diretoria sabe que montar um elenco competitivo passa por 3 pilares: valorização da base, manutenção de uma espinha dorsal de qualidade e contratações pontuais que realmente agreguem valor. E é exatamente esse tripé que tem guiado cada decisão dos bastidores, reforçando que o planejamento não é para hoje ou amanhã, mas para as próximas temporadas de forma sustentável. Leonardo Jardim, por sua vez, tem participado ativamente de cada movimentação. Desde os relatórios técnicos dos emprestados até a análise detalhada de possíveis reforços de fora, o técnico se mostra cada vez mais integrado ao projeto do Cruzeiro. Para ele, cada nome cogitado ou avaliado precisa, antes de tudo, ter identificação com o projeto de longo prazo. E isso tem feito toda a diferença na condução desse novo momento do clube. O torcedor, claro, segue acompanhando tudo com muita atenção. A movimentação de jogadores, as visitas emocionantes, os retornos encaminhados e os nomes ventilados geram expectativa e, principalmente, esperança. A sensação é de que, finalmente, o Cruzeiro está reencontrando seu rumo com planejamento, inteligência e uma base emocional que fortalece ainda mais o vínculo entre time e torcida. E agora a gente quer saber de você, torcedor. O que achou da possível volta de Vitinho e do interesse em Yuri Alberto? A visita de Robert também mexeu com a sua emoção? E será que um dia veremos Igor Júlio com o manto celeste? Deixe sua opinião aqui nos comentários.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa nova fase do Cruzeiro. A história está sendo escrita, e você faz parte dela.